E fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E a planta que eu apresento a vocês hoje é essa daqui ao lado, conhecida popularmente tanto como capuz de freira, freirinha, orquídea da terra, orquídea terrestre e muitos outros nomes que vai depender bastante da região que você se encontra. E lembrando que essa planta entra na categoria de orquídeas, e esse é um dos pontos mais interessantes sobre essa planta, pois como o próprio nome já diz, orquídea terrestre, ela é uma planta que pode ser cultivada tanto no vaso quanto diretamente no solo. E isso é muito diferente, pois a grande maioria das orquídeas normalmente só podem ser cultivadas em um substrato específico de cascas ou até mesmo nas próprias palmeiras e árvores, já que são plantas epífitas, ou seja, essas que precisam de outras plantas para poder assim se manter viva, poder propagar e também dar aquela floração muito bonita. Bom, moçada, como já mencionado, essa é uma orquídea terrestre, originária das regiões tropicais e subtropicais da Ásia e Oceania. É uma planta apreciada por sua robustez e facilidade de cultivo, adaptando-se bem a jardins tropicais, bordaduras, maciços ou mesmo como planta de vaso para interiores bem iluminados, varandas e pátios. Ela cresce até uma altura de cerca de 90 centímetros, porém, se você juntar com a altura da inflorescência, ela pode atingir até 1,80 m. As flores, que são muito perfumadas e também muito duradouras, possuem cores marrom terrosa e também amarelo esverdeadas. Para o seu cultivo, a orquídea capuz de freira prefere locais de meia sombra ou luz difusa, em substrato rico e bem drenado. Ela deve ser mantida úmida, mas sem encharcamento, e protegida de temperaturas muito baixas, não tolerando geadas. Adubações frequentes são recomendadas durante o período de crescimento e floração. A planta pode ser propagada por divisão de pseudobulbos, sementes ou estaquia do pendão floral. Com seu ciclo de vida perene e folhagem decorativa, a orquídea da terra é uma escolha excelente para quem busca uma orquídea de fácil manutenção e visual impactante. Ela vai ficar praticamente que na sombra difusa, ou seja, ali com uma infiltração de luz, porém não é sol pleno, é praticamente que uma meia sombra, porém ela vai receber ali entre as 4 e 6 horas de sol durante o dia, que é mais do que o suficiente para esse tipo de planta. Já em relação à profundidade da cova de cultivo, isso é bem relativo, moçada, porque, por exemplo, essa planta ela já está bem estabelecida nesse vaso há um longo tempo, então ela já deve estar muito enraizada. Por isso que abrir uma cova praticamente com o tamanho dele, ou seja, algo em torno de 40 centímetros por 30 de largura ou 40 por 40, já seria mais do que o suficiente para essa planta. Já se você adquiriu aquelas mudas que vêm em saquinhos plásticos, é sempre recomendado você fazer uma proporção. Aqui no canal eu sempre recomendo você fazer uma cova com pelo menos o dobro do tamanho do recipiente. Já na sua casa, se você comprou a mudinha, normalmente são mudas pequenas e você pode abrir uma cova com o dobro desse tamanho, já vai ser o suficiente. E para isso eu vou utilizar uma cavadeira, essas de jardim que você encontra em qualquer casa de ferramentas, para poder abrir essa cova, ou melhor, esse berço, para poder fazer o plantio da muda. Esse vaso em que a planta se encontra já está tão velho e desgastado que ele está quebrando por si só. A planta está expandindo e já querendo quebrar o vaso. Por isso que eu vou utilizar alguma ferramenta qualquer para poder quebrar e tirar a planta aqui de dentro. No seu caso, se a muda vier em um saquinho, é muito simples. Você vai rasgar o saquinho e retirar a planta de dentro. Pessoal, como tem um excedente de terra realmente um pouco grande, eu vou retirar um pouco e também retirar um pouco dessas raízes da parte inferior que provavelmente estão enoveladas, e assim para facilitar o crescimento da planta. Eu recomendo você que, se tiver um vaso já velho na sua casa, que você vai replantar, retirar essas raízes da parte inferior, pois isso ajuda a planta e não vai prejudicar ela. Eu vou utilizar um balde desse que possui capacidade para 15 litros e eu vou utilizar um balde desse cheio contendo terra vegetal. E eu vou despejar aqui dentro e colocar os outros insumos e misturar utilizando a própria cavadeira. Se você utilizar a própria terra do ambiente, muitas vezes não vai favorecer o crescimento da planta. Mas meio balde contendo esterco bovino, pode ser a cama de frango, só que você tente reduzir a quantidade, pois ela é um pouco mais forte do que o esterco bovino. Como essa planta ela necessita de um solo um pouco mais poroso do que o normal, eu recomendo você adicionar um pouco de areia média ou também areia grossa. Aqui na proporção vai dar mais ou menos uns 5 litros, que seria 1/3 desse balde. E para finalizar, meio copinho desses de plástico contendo adubo mineral. Esse pode ser o 4-14-8 ou 10-10-10. E dependendo da variação, pode ser outros tipos de adubos também. Mas você tem que sempre se atentar às quantidades para não queimar a raiz da planta. E é só você adicionar. Isso aqui vai dar mais ou menos de 80 a 100 gramas de adubo. É só adicionar e misturar bem, por exemplo, com a própria cavadeira dentro da cova. Feito isso, você adiciona a planta com muito cuidado dentro da cova para poder acomodar ela. E agora, moçada, é bem simples. Utilizando a mesma mistura que você retirou, é só completar as laterais da planta pressionando bem para que ela possa fixar no local. E lembrando que você precisa apertar
para que também não fique nenhum bolsão de ar próximo às raízes da planta, o que pode proporcionar até mesmo pragas e doenças fúngicas, que pode levar à morte da planta. E por fim, nunca se esqueça de fazer uma boa rega, uma boa irrigação logo após o plantio, pois é o momento em que a planta mais necessita. É importante lembrar que cada planta é única e as suas necessidades podem variar. Ao regar, é fundamental verificar se a planta precisa realmente de água. Uma boa maneira de fazer isso é checar a umidade do substrato ou da terra utilizada antes de regar novamente. Se ainda estiver úmido, é melhor esperar um pouco antes de regar novamente. Uma regra geral, é recomendado você fazer de 2 a 3 regas por semana nessa planta, lembrando que isso nos períodos mais quentes. Nos períodos mais frios, é recomendado reduzir para 2 regas por semana no máximo. E eu farei uso de um único regador de água para fazer esse processo, ou seja, aproximadamente de 5 a 10 litros de água a cada rega. Em relação ao espaçamento recomendado para o cultivo dessa planta, é aconselhável deixar entre 30 e 50 centímetros. Esse espaçamento permite que cada orquídea tenha espaço suficiente para crescer sem competição por luz ou nutrientes, e facilita a circulação de ar entre as plantas, ajudando a prevenir doenças. Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal, não esqueçam de se inscrever e compartilhar para amigos e familiares, vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E eu também espero de coração que você tenha aprendido um pouco sobre essa planta, os manejos, tratos culturais e as características da planta em si, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e fui!